Obrigado, Ronaldo. Excelente noite para você. Boa noite também para você que está em casa e que segue com a gente. Boa noite, Bianca. Boa noite, Alexandre. Boa noite a todos. Olha, mais de R$100 mil em multas foram aplicados no Ceará a caminhoneiros que bloquearam estradas federais em protesto à vitória de Lula no segundo turno destas eleições. Fernando Benevides, ao vivo com a gente, vai nos atualizar sobre a situação aqui no estado. Fernando, boa noite para você. Boa noite, Bianca. Boa noite, Alexandre, e a todos que nos acompanham. Na madrugada desta terça-feira, 3 vias federais foram bloqueadas no Ceará, em Fortaleza, em Pacajus e também em Brejo Santo. Em todos os pontos, os grupos foram dispersados por agentes da Polícia Rodoviária Federal aqui do estado. Durante a manhã de hoje já não havia mais bloqueios. O bloqueio de rodovias é considerado infração gravíssima e gera multa de R$ 5.869, além de suspensão da carteira de habilitação. Segundo a PRF, em caso de reincidência, a multa é dobrada. Vale lembrar que os envolvidos foram notificados também por descumprimento de ordem do Supremo Tribunal Federal. Os bloqueios causaram transtornos também para passageiros de ônibus de Fortaleza com destino a cidades no Centro-Oeste e no Sudeste. Isso porque de ontem para hoje, companhias de transporte rodoviário suspenderam viagens. As passagens podem ser remarcadas, segundo as empresas, sem custo adicional. Voltamos ao estúdio. Veja outros destaques da edição de hoje. Paralisação de caminhoneiros pode afetar preços e provocar desabastecimento no Ceará. Como está se comportando a economia do Ceará após eleições e quais são as projeções para o futuro do estado? O resgate de cearenses que viviam em situação semelhante à escravidão no Pará. E a nova lei do Insufilme. Você vai saber como deve aplicar a proteção no seu carro para evitar multas. O Jornal da Cidade está no ar. As manifestações ilegais que se espalham pelo Brasil e promovem o fechamento de rodovias podem trazer consequências para o bolso do cearense. Apesar do movimento se concentrar no sul e no sudeste, a interdição de estradas impede a chegada de frutas e verduras que abastecem o nosso mercado local. Pelo menos 23 estados brasileiros e o Distrito Federal registraram bloqueios em rodovias nesta segunda-feira. Já nesta terça, a situação prosseguiu em todo o país, com 84 vias totalmente bloqueadas e outras 65 parcialmente fechadas, de acordo com o Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas. As regiões Sudeste e Sul são as que concentram os maiores registros de bloqueios. No Nordeste, apenas Bahia e Pernambuco ainda estavam com rodovias fechadas no início desta terça-feira. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que a Polícia Rodoviária Federal e as polícias militares dos estados tomem ações imediatas para desobstrução de vias ocupadas ilegalmente. O ministro também estipulou para o diretor da Polícia Rodoviária Federal, em caso de descumprimento da ordem, multa de R$100 mil por hora e eventual afastamento do cargo. No Ceará, o Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas sinaliza ser favorável às manifestações, desde que não interfiram no direito de ir e vir das pessoas. É um direito de manifestação. O que nós não concordamos é com os bloqueios das rodovias. Afinal de contas, nós temos o direito constitucional de ir e vir. Que podem acontecer novas paralisações? Podem, existe uma movimentação. Mas no Ceará e no Nordeste como todo, nesse momento nós estamos tendo um movimento em Parnamirim, no Rio Grande do Norte, em todo o Nordeste. Tá certo? No Ceará hoje todas as rodovias nesse momento estão livres de paralisação. O sindicato também garante que não há risco de desabastecimento no Ceará. No momento a gente não tem um impacto maior. O movimento ainda é pequeno, tá certo? A gente tem monitorado junto com as federações de todo o país, existem alguns movimentos, mas com relação a desabastecimento, a problema maior, não existe nenhuma perspectiva no momento. A grande preocupação é com frutas e leguminosas que vêm de outros estados para abastecer o Ceará. A paralisação pode afetar os preços dos produtos. Caso a paralisação dos caminhoneiros continue,
os consumidores vão sentir o impacto nos preços dos produtos já nos próximos dias, especialmente das frutas e hortaliças que vêm de outras regiões, precisam passar pelas rodovias federais para chegarem até aqui no Ceará. Aqui na central de abastecimento da Ceasa, em Maracanaú, os consumidores, por enquanto, não estão sentindo nenhuma elevação de preço, nem falta de produtos. Mas, a partir de quinta-feira, essa falta já pode ser sentida. O mercado está bem abastecido ainda, nós estamos em plena safra em todo o Nordeste, também no Brasil, chegando muitos produtos no mercado. O nosso comerciante tem um local para armazenar, está bem armazenado, em câmaras frias. Nessa banca na Ceasa, todos os produtos vêm de outros estados. A uva vem do Vale do São Francisco, o abacate do Espírito Santo, a laranja do Sergipe e o abacaxi da Paraíba. Caso as paralisações persistam, os prejuízos serão grandes. Com a paralisação, com certeza a gente vai ser afetado. Vai faltar fruta aqui para a gente vender e manter o comércio, né? Em caso de altas nos preços, os consumidores podem recorrer a alternativas, como comprar os produtos produzidos no Ceará e que estão em safra, como a manga, o caju e a banana. Para os consumidores, enfrentar mais uma possível onda de aumento no preço dos alimentos vai pesar no orçamento. Não só o meu, né, como de todas as pessoas, né? A gente já está vendo aí como é que tá, então se continuar, nosso bolso vai falar mais alto, né? E começou hoje o mutirão nacional de renegociação de dívidas realizado pela FEBRABAN, a Federação Brasileira de Bancos, Banco Central, Secretaria Nacional do Consumidor e PROCONs de todo o país. O QR Code já está aqui na tela e se você quiser participar, olha, vai até o dia 30 deste mês. Vale para pessoas físicas com débitos em bancos ou financeiras que não tenham colocado bens como garantia. As instituições têm 10 dias para analisar a solicitação e apresentar uma proposta. Segundo o mapa da inadimplência do Serasa, mais de 67 milhões de brasileiros estavam inadimplentes no mês de agosto. E o nosso amigo QR Code vai voltar aqui para a tela porque começaram hoje as inscrições na Rede Cuca em Fortaleza. São mais de 7 mil vagas para cursos e esportes. Os alunos que já realizaram atividades nas sedes Barra do Ceará, Mudubim, Janguruçu, José Walter, Pici, têm pelo menos 75% de presença no mês anterior, já serão rematriculados automaticamente. Para quem não conhece ainda, os Cucas oferece também aulas de teatro, balé, teatro, fotografia de moda, inglês, violão, informática e empregabilidade, além de natação, jiu-jitsu, muay thai, taekwondo, handball, futsal, basquete, vôlei, cross e funcional. Muitas opções aí para você. O público-alvo são jovens de 15 a 29 anos, mas já há modalidades esportivas como hidroginástica e também para outras faixas etárias. A governadora do Ceará, Isolda Sela, participou hoje de uma reunião com o governador eleito, Eumano Freitas. Eles iniciaram as discussões sobre a transição de governo, que começará de fato apenas na próxima semana. Segundo Isolda, a lista de integrantes da equipe será criada por meio de decreto e anunciada em breve. A expectativa, ainda segundo a governadora, é de que vários quadros se mantenham nas funções. E agora o assunto é futebol. O Ceará está próximo de passar por uma transição nada boa. A zona de rebaixamento já é uma realidade. Mas não era para menos, né? No segundo turno do Brasileirão, o Vovô só conquistou uma vitória. Em 16 jogos, uma vitória. Esse foi o saldo do Ceará no retorno do Campeonato Brasileiro. Os inúmeros tropeços trouxeram a 17ª posição e a entrada inevitável da equipe alvinegra na zona de rebaixamento. Estamos indo de uma sequência bastante grande de resultados negativos, mas a luta continua. Ninguém vai abandonar o barco aqui não, ninguém vai jogar a toalha, a gente vai até o fim. Neste segundo turno foram 48 pontos em disputa. O time conquistou apenas 10, representando um aproveitamento de 20%. Para fechar, mais um tropeço. Agora para o Fluminense, por 1-0. A intenção era que quando recuperasse essa bola, usasse o espaço às costas da equipe deles, já que a gente sabe que a equipe deles tem um jogo bastante envolvente, um jogo que é praticamente jogado da metade do campo para cima, né? A equipe competiu, a equipe lutou e é isso que fica. Agora é continuar lutando.
A derrota para o Fluminense na última rodada complicou de vez a situação do Ceará no Campeonato Brasileiro. É óbvio que matematicamente o rebaixamento ainda não aconteceu, mas psicologicamente a queda já é evidente. E se quiser escapar do rebaixamento, o Alvinegro de Porangabuçu precisa urgentemente mudar sua postura e a vitória aparecer o quanto antes. Caso não vença o Corinthians no próximo fim de semana, o Alvinegro de Porangabuçu vai repetir a segunda maior sequência sem vitórias que a equipe já teve na Série A, quando em 2019 ficou entre a 15ª e a 24ª rodada da competição, sem conquistar um resultado positivo sequer. O comentarista do Grupo Cidade de Comunicação explica que a equipe não tem poder de reação, o que nesta altura do campeonato pode fazer toda a diferença. Às vezes a rodada ajuda, os clubes que estão mais embaixo não vencem, empatam, perdem, mas ele ou empata ou perde. Se você for olhar, o Ceará tem 17 empates na Série A. É muito ponto jogado fora. É aquela coisa, se algo não mudar para ontem, o resultado não vai ser nada bom. A vitória precisa aparecer antes que seja tarde demais, porque tarde já é. E tem mais futebol na coluna Camisa 8 com o Luiz Henrique Pontes. A água está no pescoço e continua subindo, ou seja, o Ceará está na zona de rebaixamento e não há perspectiva do time sair de lá, pelo menos a curtíssimo prazo. Ontem o time do técnico Juca Antonello, que assumiu a vaga do treinador estagiário Lúcio Gonzalez, foi derrotado pelo Fluminense, placar do jogo 1-0 em favor do tricolor das Laranjeiras. Esse placar manteve o Ceará na 17ª colocação com 34 pontos, mas isso pode mudar e para pior. Amanhã tem Atlético Goianiense e Santos em Goiânia. Se o Dragão Goiano vencer ou mesmo empatar, a equipe alvinegra cai para o 18º lugar. Vale lembrar ainda que no sábado, pela 36ª rodada, o time alvinegro pega apenas o Corinthians lá em São Paulo, Pedreira Grande. Pelo andar da bagaça, meus amigos, é o seguinte, a carroça desembestou de vez, mas foi ladeira abaixo. Ainda hoje, a prisão no Mato Grosso de estelionatários que aplicaram golpe em um homem aqui no interior do Ceará. E na volta do intervalo, o comportamento da economia cearense após o resultado das eleições presidenciais. De segunda a sexta, suas atrações favoritas chegam com hora marcada na TV Cidade. 10 para o meio-dia, tem o Cidade 190 e as últimas ocorrências do estado. 1h25, mais cedo, o magão mais querido da TV balança suas tardes com notícia, prestação de serviços e a hora da venenosa. Tem ainda as emoções de um grande sucesso da Record TV, Chamas da Vida. Liga no 8.1 e vem! Trabalho que dá dignidade. Com os programas sociais do governo do Ceará, o dia a dia na casa da Dona Isabel mudou para melhor. Hoje tem comida na nossa mesa e gás pra gente cozinhar, né? Hoje, programas sociais como o Auxílio Catador e o Vale Gás, criados durante a pandemia, viraram políticas permanentes que, junto com o cartão Mais Infância, garantem mais dignidade à família da Isabel e ajudam no combate à desigualdade social em todo o estado. Governo do Ceará. Trabalho que dá resultado. Mas o senhor realmente confirma o que disse em entrevista? Ok, mas eu preciso lembrar o senhor que, como entrevistadora, eu tenho o dever de fazer todas as perguntas. Jornal da Manhã Entrevistas com Patrícia Calderon. Todo sábado, 8 da manhã, na Jovem Pan News, Fortaleza, 92,9. Trabalho que dá cultura. Com a inauguração dos novos equipamentos culturais do governo do estado, o dia a dia da IVNA ganhou mais arte, conhecimento e lazer. Dá orgulho de ter um museu desses aqui no nosso estado. Com o novo Museu da Imagem e do Som, a Estação das Artes, a Casa do Cego Aderaldo em Quixadá, o Centro Cultural do Cariri e tantos outros, o governo democratiza o acesso à cultura, fomenta a economia. Uma arara vermelha e um macaco prego foram apreendidos em uma casa no Icaraí, em Caucaia, região metropolitana de Fortaleza. Os animais eram criados ilegalmente pelo dono da residência, que mantinha mais 8 aves silvestres em gaiolas. A Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente recebeu a denúncia.
Os animais foram apreendidos e encaminhados a um centro de reabilitação para que possam retornar à natureza. O homem foi autuado por crime ambiental. 17 cearenses foram resgatados em situação semelhante à escravidão no estado do Pará. E a forma como esses trabalhadores saíram do estado também já foi bastante precária, né, Fernando? Conta pra gente essa história. Pois é, Bianca, eles são vendedores de alumínio procedentes da cidade de Juazeiro do Norte, foram resgatados no último sábado, dia 29, por agentes da Polícia Rodoviária Federal. Esse resgate ocorreu durante fiscalização no quilômetro 510 da BR-230 em Anapu, no Pará. Como você falou, eles estavam sendo transportados no compartimento de carga do caminhão, um espaço, Bianca, de 3 por 4 metros para 17 pessoas. Motorista e passageiro do caminhão foram encaminhados à delegacia da Polícia Civil lá da localidade. Os trabalhadores afirmaram que eram submetidos a condições degradantes não só durante o transporte, mas também nas instalações das cidades em que ficavam para realizar a venda dos produtos de alumínio. Durante os procedimentos de fiscalização foi constatado que o veículo já havia sido envolvido em situação semelhante no ano de 2020. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Fernando. E um idoso que desapareceu há uma semana durante uma romaria de Juazeiro do Norte foi localizado. Ele é natural de Sergipe e viajou com a família para participar das festividades de finados. Cícero Gomes de Lima tem 74 anos e sofre de Alzheimer. Ele saiu da pousada onde estava hospedado dizendo que precisava voltar para casa e cuidar do gado. Depois de ficar vários dias vagando pelas ruas, pessoas o reconheceram e avisaram a polícia. Ele foi levado de volta à família e o encontro foi emocionante, como a gente pode ver nas imagens. Final feliz, né, para essa história. E a Romaria de Finados é uma das maiores festas religiosas do Cariri cearense. Leva milhares de devotos a Juazeiro do Norte. São pessoas que de todos os cantos do Brasil pagam promessas das mais diversas formas, inclusive fazendo chover dinheiro. Camila veio da cidade de Jupi, em Pernambuco, participar da Romaria de Finados em Juazeiro do Norte. Em visita à estátua do Padre Cícero, na Colina do Horto, ela viu uma cena inusitada. Tava chovendo dinheiro. Quando a gente olhou pra cima, já tava chovendo muitas notas de R$2. Muita gente conseguiu pegar, porque eram várias notas. Eu acredito que em torno de R$1.000, R$1.500 em notas de R$2. As cédulas foram jogadas por um romeiro que não quis ser identificado. Segundo Camila, a atitude do homem foi o pagamento de uma promessa. Ele estava pagando uma promessa, ele alcançou uma graça e a promessa foi para que jogassem as notas lá de cima para os romeiros pegarem embaixo. E com certeza, né, absoluto, ele conseguiu alcançar a graça dele aí e distribuiu, fez essa boa ação. O romeiro que fez chover dinheiro preferiu ficar no anonimato. Porém, são muitos os relatos de milagres de quem visita Juazeiro. Cada promessa paga é uma demonstração de uma graça alcançada. A maioria de promessas comuns, como fotografias e ex-votos, peças de madeira que representam a cura de doença em alguma parte do corpo. Boa parte desse material é depositada na Casa dos Milagres, que fica ao lado da Capela do Socorro, onde está sepultado o Padre Cícero. Trazer uma foto, vir vestido da batina do Padre Cícero, para deixar de beber, para deixar de fumar, para comprar casa própria. Eles fazem promessa. Muitos romeiros preferem vestir uma roupa como forma de pagar promessa. É o caso do Gildevan, que mandou confeccionar uma batina preta em referência à que era utilizada pelo Padre Cícero. Eu sofri 2 infartos e minha esposa fez a promessa. Calma, e eu consegui ficar bom. Passei 3 meses no Recife e fiz a cirurgia. E graças a Deus e meu Padre Cícero, eu estou bom. Vamos conferir agora os horários das missas nos cemitérios de Fortaleza neste dia de finados. O São João Batista, no centro da capital, vai celebrar às 6, às 8 e às 10 da manhã, ao meio-dia e às 4 da tarde. No cemitério Parque da Paz haverá missa às 8 da manhã e às 4h30 da tarde. O cemitério do Bom Jardim fará cerimônias às 7 e 9 da manhã, ao meio-dia, às 2 e 4 da tarde. Já no da Messejana, será às 7 da manhã e às 4 da tarde. O cemitério São Vicente de Paula, no Mucuripe, terá missas às 7, 8h30
também da manhã e às 5 da tarde. Neste QR Code que aparece aqui no cantinho da tela, você pode acessar mais uma vez a programação em Fortaleza e também conferir os horários dos cemitérios da região metropolitana, Caucaia, Horizonte e Eusébio. Basta apontar a câmera do seu celular para cá. No GC+, nós deixamos a programação completa. Vamos ver agora como é que ficará o comércio de Fortaleza durante o feriado nacional. Os shoppings vão abrir normalmente, alguns inclusive com serviços como lotérica, correios, academias e clínicas. As lojas do centro terão funcionamento facultativo, mas a maior parte delas vai abrir as portas de 8 da manhã às 5 da tarde. Bancos serão fechados. Enel vai atender apenas pelos canais digitais e call center. Farmácias, supermercados, padarias e postos de combustíveis vão funcionar. As linhas do metrô irão operar em horários especiais. Por isso, antes de sair de casa, é importante passar no GC+, e conferir quais serão. O resultado do segundo turno das eleições deu uma sacudida no mercado. Logo na segunda-feira, o dólar caiu e a Bolsa de Valores subiu. Por outro lado, as ações da Petrobras e do Banco do Brasil despencaram. É o mercado reagindo à mudança de governo. Mas isso é só o primeiro dia. O que esperar do futuro? A Mônica Damasceno foi em busca dessa resposta. Desde o começo de 2020, fazer as compras do supermercado ficou, em média, 31% mais caro no país. Das 50 maiores altas, 42 são nos alimentos. Com o gás de cozinha custando R$ 130, o salário mínimo não chega a comprar nem 10 botijões. Os dados são da pesquisa de alimentação em domicílio, que aponta ainda a inflação dos últimos 12 meses até setembro de 7,17%, uma marca muito acima da meta do Banco Central de 3,50%. Mas o resultado das urnas no dia 30 de outubro trouxe para o brasileiro algumas expectativas com relação a esse cenário. Uma delas é o controle das altas. Hoje em dia você vai no supermercado fazer uma feira e não dá para comprar praticamente nada. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva prometeu várias melhorias na economia, mas deve enfrentar um cenário desafiador. Volatilidade é a palavra que melhor traduz o comportamento esperado dos mercados, em todos os segmentos, da Bolsa de Valores ao dólar, passando pelos juros. Os grandes impactos no mercado devem acontecer após a sinalização do ministro da Economia, que, por consequência, vai pautar o programa econômico do novo governo. O lado fiscal é a maior preocupação, principalmente no que diz respeito ao teto de gastos. Todos esses debates têm que ser bem construídos, tem que ser feita uma transição muito forte para poder ajustar alguns erros do passado, melhorar o que tiver que melhorar e manter essa confiança. O mercado, nesse momento, precisa sentir confiança. O novo presidente está sendo eleito para poder manter seus investimentos. E nada melhor do que você ter pessoas experientes que vão poder olhar a questão fiscal, vão poder olhar o orçamento com um cuidado maior para poder trazer investimentos e continuar investindo no seu próprio país. No mercado financeiro, há uma pressão para a divulgação rápida dos nomes que devem compor o ministério. Mas, levando em conta o histórico do petista, o anúncio pode levar algumas semanas. O ex-ministro da Fazenda e ex-presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, é um dos nomes em evidência para integrar a equipe. A expectativa é que um novo presidente agora eleito, ele possa definir a sua equipe econômica, possa trazer na equipe, essa equipe econômica, pessoas de confiança, pessoas que possam tanto conversar com o mercado como com os deputados para poder montar um projeto realmente para poder fortalecer a economia. No primeiro discurso, Lula foi enfático ao afirmar que vai fazer a roda da economia voltar a girar. Mas para cumprir essa promessa não será tarefa fácil, especialmente porque o atual governo vai deixar como herança uma dívida fiscal devido à série de benefícios adotados nos últimos meses. As estimativas do prejuízo vão de 150 a 430 bilhões de reais. É importante que a gente saiba construir uma política e essa política tem que ser bem construtiva. Ela tem que ser bem construída a fim de trazer resultados positivos, tanto internamente como externamente. Passadas as eleições, agora o país começa a se voltar para a Copa do Mundo. O comércio está animado com o início dos jogos, que pela primeira vez serão realizados em novembro.
A Copa do Mundo está chegando. Os amantes da seleção já ficam ansiosos desde já. Por isso, quem tem essa ansiedade, assim como eu, já vai buscar as camisas e adereços do Mundial. Peguei umas 4 a 5 Copas do Mundo já e sempre vendendo bem. E essa, se Deus quiser, não vai ser diferente. Vamos continuar vendendo bastante e vamos ser campeão. Mas o Edmar é aquele torcedor fiel mesmo. Ele quer aliar duas coisas muito importantes: boas vendas e grandes vitórias do time de Tite. A gente está com uma expectativa boa, acredito que a seleção vai fazer um bom Mundial. E a gente está na expectativa de vender bastante produto do Brasil, bastante camisa e ver a torcida animada aí, tudo uniformizada. Segundo a Fé Comércio, as roupas são as campeãs de venda, ou seja, aquele setor de confecções e vestuários. De acordo com o órgão, a ideia é que a Copa do Mundo neste fim de ano favoreça ainda mais o trabalhador, o comerciante, até porque o 13º vai injetar dinheiro na economia e facilitar a compra dos clientes. O vice-presidente da federação afirma que a lista de produtos é considerável, mas claro que o consumidor tem as suas preferências. Bebidas e alimentos superam o faturamento no que diz respeito às unidades vendidas. É claro que televisores, freezers, geladeiras também vende muito bem. Cid também explica que o período em que a Copa será realizada pode causar um pico muito grande de vendas no comércio, já que a data será próxima das festividades de fim de ano. Quem vai receber o 13º no dia 30, por exemplo, ele já pode comprar no cartão de crédito contando com o dinheiro que inclusive vai entrar na segunda parcela no dia 20 do 12. Enfim, vai ser um momento bom para os consumidores, bom para nós comerciantes e espero que seja muito bom para a seleção brasileira. E começou mais uma edição da Expoesse no Parque de Exposições César Causa aqui em Fortaleza. O evento segue até o próximo domingo e é uma boa opção de lazer, inclusive para aproveitar o feriado de amanhã. A vivência da fazenda em plena cidade grande. O João Paulo e o Heitor ficaram admirados com o passeio de pônei. Foi a primeira experiência de montaria que eles tiveram. Como é que foi andar no pônei? Foi bom. Fiquei sentindo feliz, eu me senti feliz. Como é que é o passeio de pônei? Legal, gostei muito e dá vontade de ir de novo. Ficou com medo, não? Só de uma vez. Mais de 4.000 animais estão sendo apresentados na Expoesse. São 100 diferentes expositores. Mas a feira vai muito além do comércio agropecuário. Comidas típicas e artesanato de diversas cidades cearenses também estão à disposição dos visitantes. Principalmente o engenho, né, que eu não conhecia ainda, né, a gente foi conhecer hoje, a gente apreciou bastante lá, estava bem disputado, tinha filas grandes, é porque o produto é bom, né? A gente provou algumas comidas e os animais e a gente está assim, ficou mais satisfeito ainda em ver a parte dos bois, assim, né, que a gente não tinha visto ainda, né? Foi muito mais, o que chamou a atenção foi isso. As famílias podem aproveitar também opções de lazer como a Casa de Farinha, o Engenho e o Parque de Diversões. A exposição agropecuária e industrial do Ceará, a Expoesse, é a mais tradicional feira do setor aqui no estado. Durante esta semana, a organização estima receber um público de 200.000 pessoas. O evento é promovido pela Associação dos Criadores do Ceará e tem o apoio da Secretaria Estadual do Desenvolvimento Agrário. Nos últimos 2 anos, a feira deixou de ser realizada devido à pandemia. Agora, a expectativa é recuperar o tempo perdido e fechar grandes negócios. Este ano nós temos, durante toda a semana, vamos ter julgamento dos animais, que exatamente a exposição é isso, era para apresentar animais de boa genética. Durante toda a semana vamos ter julgamento também de caprinos, de ovinos, de equinos. Então a Expoesse é isso. A Expoesse, além dos animais, ela tem também, ela gera emprego, ela gera negócio, porque aqui nós temos os pequenos comerciantes, nós temos os restaurantes, nós temos o parque de diversão, nós temos a agricultura familiar. O evento prossegue até o próximo domingo, dia 6. O ingresso custa R$ 7,00, mas a entrada é gratuita para crianças de até 12 anos e também para pessoas com mais de 70. Em instantes a gente fala do Novembro Azul. Homens representam apenas 30% dos atendimentos nos postos de saúde de Fortaleza. E tem também os detalhes da nova lei do Insufilme, para você não acabar pagando multa ao aplicar a proteção no seu carro. Mas o senhor realmente confirma o que disse em entrevista?
Ok, mas eu preciso lembrar o senhor que, como entrevistadora, eu tenho o dever de fazer todas as perguntas. Jornal da Manhã Entrevistas com Patrícia Calderon. Todo sábado, 8 da manhã, na Jovem Pan News, Fortaleza, 92,9. De segunda a sexta, suas atrações favoritas chegam com hora marcada na TV Cidade. 10 para o meio-dia, tem o Cidade 190 e as últimas ocorrências do estado. 1h25, mais cedo, o Magão mais querido da TV balança suas tardes com notícia, prestação de serviços e a Hora da Venenosa. Tem ainda as emoções de um grande sucesso da Record TV, Chamas da Vida. Liga no 8.1 e vem! Chegou a hora! Bora viajar! Se você está planejando uma viagem para a Disney, não deixe de entrar no nosso site. Em colunaboraviajar.com.br você encontra todas as novidades dos parques temáticos da companhia, seja nos Estados Unidos, na França, na China ou no Japão. Então entra lá, corre e acessa colunaboraviajar.com.br. Na volta para casa, a gente te atualiza com as principais informações do dia. Política, economia, esporte e entrevistas exclusivas com a credibilidade do Grupo Cidade de Comunicação. Jornal da Cidade. Comigo, Bianca Saraiva e Alexandre Medeiros. De segunda a sexta, às 7h15 da noite, na TV Cidade. Somos o seu bairro, chamado a voz no rádio. Somos emoção, informação, televisão. Somos toda hora um clique, um like, nossa história em cada transmissão. Em todas as telas da cidade, muito mais variedade, mundo possibilidade, hub comunicação. Somos o maior hub de comunicação do estado. Somos cidade. Somos muito mais. Mas o senhor realmente confirma o que disse em entrevista? Uma dupla de estelionatários foi presa no estado de Mato Grosso após aplicar um golpe no interior do Ceará. Fernando, e foi por aplicativo de venda de veículos, é isso? Pois é, Alexandre, eles são suspeitos de cometerem um golpe contra um homem de Juazeiro do Norte. Receberam o dinheiro pela compra de um carro que não foi entregue. As investigações cumpriram um mandado de prisão por crimes de fraude eletrônica, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Os presos são Tayane Pires Araújo, de 21 anos, e Marcos Rodrigo Pinto Tapajós, de 27 anos. Este último já tem passagem por estelionato nos estados de Rondônia, Rio de Janeiro e também do Mato Grosso. As capturas ocorreram na manhã de ontem e também na última sexta-feira. A ação é a segunda operação deste mês realizada em conjunto pelas polícias civis do Ceará e do Mato Grosso. Segundo a polícia, a ação é uma continuidade da chamada Operação Miqueias, ocorrida no dia 21 de outubro. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Fernando. E na Vila Peri, ontem à noite, um motorista que estaria dirigindo embriagado provocou acidentes, confusão e causou prejuízos. Tudo começou quando o motorista atingiu a traseira de outro veículo na Avenida Osório de Paiva e tentou fugir do local. Na tentativa de escapar, atropelou motociclistas e subiu no canteiro central da avenida. Não teve jeito, acabou detido pela Guarda Municipal, mas não parou por aí. Ele resistiu à prisão, quebrou a viatura e agrediu os agentes. Já na delegacia, continuou a dar trabalho. Eu sou cidadão, agora tô vagabundo, tô vagabundo. Ele não colaborou ao ser conduzido, ele começou a soltar chute nas pessoas ao redor, ele não quis entrar na viatura de jeito nenhum. Já possui antecedentes criminais, inclusive com homicídio culposo no trânsito. Nós verificamos também que existe um roubo, tá? Que ele respondeu, foi indiciado também pelo crime de roubo e agora essa série de crimes aí que ele praticou em concurso material após a ingestão de uma grande quantidade de álcool, conforme a perícia atestou agora há pouco.
Se você, motorista, usa película no vidro do carro, fique atento para as novas regras da lei do insufilme que já começaram a valer. A visibilidade dos vidros principais, por exemplo, aumentou. Também não é permitido que haja bolhas e que a película reflita ou seja opaca. Para começar, é importante esclarecer que o material, também conhecido como insufilme, é permitido e ajuda em muitas funções. Uma delas é o controle da entrada de raios ultravioleta. No entanto, com relação à transparência do acessório, a lei exige graus, dependendo da localização dos vidros. Basicamente, o que é que alterou? Hoje, os vidros dianteiros e o para-brisa, que é aquele que são os que dão uma visibilidade maior ao motorista, eles não podem conter bolhas e a transparência mínima tem que ser 70%. Basicamente foi essa a mudança da lei. A norma proíbe ainda a aplicação de películas refletivas nas áreas envidraçadas do veículo. E para que as exigências sejam atendidas, saber escolher o profissional e a empresa que vai executar o serviço é fundamental. Nós fomos até essa loja no bairro Aerolândia acompanhar como é feita a aplicação do insufilme de maneira segura. Existem 2 detalhes extremamente importantes no momento de aplicar o insufilme. Um deles é a limpeza e o outro é o recorte, né, Vitor? Exatamente. A limpeza é para que não venha a ter nenhuma impureza na hora da minha aplicação e não fique nenhum tipo de bolha. Na hora que eu aplicar o fumê, não vai ter nenhum tipo de bolha. E o recorte, o molde, no caso, é para não ter nenhum tipo de brecha na película. Não ter nenhum tipo aqui, como você pode ver, tá perfeito aqui a aplicação, entendeu? Sem nenhuma brecha, sem nada e sem nenhum tipo de bolha. Essa peça já foi aplicada. Essa aqui da frente também, aí no caso, o da frente é o mais importante por conta que é o vidro maior, é onde o motorista sempre tá olhando, porque ele tem que olhar para frente, e é o vidro que a gente tem que ter mais cuidado. Então a aplicação tem que ter muita atenção na hora de aplicar o vidro, todos os vidros, mas o da frente é o que você vai ter que ter mais atenção para não ficar nenhum tipo de defeito e vir a danificar a qualidade de visualização do motorista, no caso. Sobre a fiscalização, um instrumento mede em valores percentuais a tramitância luminosa de vidros e ele deve ser utilizado durante as abordagens. O que a gente orienta o condutor é o seguinte: o agente de trânsito, hoje, para ele aplicar a multa e reter o veículo, ele só pode fazer isso se ele oferir, através de um aparelho que chama popularmente de luxímetro, essa transparência. Ele não pode, no olho, dizer que o vidro está irregular ou não. Ele só pode fazer isso nos casos de películas espelhadas ou opacas. O mês de novembro, que está começando hoje, ganha a cor azul para chamar a atenção dos homens sobre a própria saúde. E não só relacionada à prevenção do câncer, como muita gente por aí imagina. Em Fortaleza, por exemplo, os 116 postos irão incentivar a ida do público masculino. Nesse ano, os atendimentos dos homens representaram apenas 30% do total dessas unidades. Paulo Sérgio tem hipertensão. Por isso, procura atendimento médico de forma constante. Todos nós temos que ter essa preocupação com a saúde, né? Principalmente em relação à precaução de doenças existentes. Mas olha só, não é todo mundo que tem a mesma preocupação que o Paulo Sérgio. Em geral, homens têm mais resistência em procurar atendimentos de saúde, ainda mais quando estão sem sintomas. Segundo a Prefeitura de Fortaleza, apenas 30% dos atendimentos nos postos de saúde neste ano de 2022 foram para pessoas do sexo masculino. O Novembro Azul ele vem exatamente para despertar esse interesse dos homens de cuidar da saúde. Então, o Novembro Azul ele não é só o câncer. A gente tem 116 unidades básicas de saúde, todas preparadas para poder atender essa demanda dos homens. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, as doenças que mais afetam os homens são hipertensão, diabetes, obesidade e infecções sexualmente transmissíveis, além do câncer de próstata. Prevenção e promoção, né? A gente também evitar que a doença se instale, né? Com medidas de hábitos de vida saudáveis, como alimentação, exercício físico, abandono de etilismo, de tabagismo. Boa noite. Boa noite, até amanhã.